Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Quantos aqui tiveram a vida transformada por Jesus de Nazaré? Deixa eu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus que nós pregamos e falamos está vivo e Ele está entre nós nessa noite. Então perceba a sua doce e poderosa presença entre nós. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a juntos fazermos a leitura do capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Portanto, 2 Coríntios, capítulo 4. Durante toda essa série de reflexões acerca da epístola do apóstolo Pedro, nós vamos ler esse capítulo de número 4 de 2 Coríntios. Esse é um daqueles textos tão ricos que qualquer comentário que a gente arrisca fazer depois fica tão pobre, tão pequeno. Então, receba e acolha com alegria e com mansidão a preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Palavras do apóstolo Paulo. O título aqui da minha Bíblia está assim: Tesouros em vasos de barro. Escreveu o apóstolo: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nós nunca iremos desistir. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Nós não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Ao invés disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos aqueles que são honestos sabem disso. Se as boas novas que nós anunciamos estão encobertas, como atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, porque o Deus desse mundo cegou a mente dos que ainda não creem, para que eles não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. Nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos seus servos e servos de vocês, por causa do próprio Jesus. Pois foi Deus mesmo quem disse: haja luz em meio à escuridão. E é Ele quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. E assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não vem de nós. De todos os lados, nós somos hoje pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Nós somos perseguidos, mas jamais abandonados. Somos derrubados, mas nunca destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso próprio corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Nós continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, e por isso falei. E sabemos que Deus, que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, esse mesmo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês.
E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muito mais ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. E por isso nós nunca iremos desistir, porque ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado cada dia. E por essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, elas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e essa glória irá durar para sempre. Portanto, irmãos, não olhamos para aquilo que agora nós podemos ver. Ao invés disso, fixamos o olhar naquilo que ainda nós não podemos ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas aquelas que não podemos ainda ver, essas irão durar para sempre. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus, preparando o nosso coração, preparando o nosso espírito, para que possamos falar com Deus e para que Ele também, de maneira generosa e graciosa, também possa falar conosco nessa noite. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pela imensa alegria que temos de mais uma vez nos reunir na Tua presença e na presença dos nossos irmãos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está vivo. Muito obrigado porque o Senhor transformou o nosso viver. Muito obrigado porque hoje o nosso coração é diferente. Hoje nós já experimentamos paz, já experimentamos reconciliação, já experimentamos a nossa nova vida. Muito obrigado, Jesus, por esse tesouro que temos hoje nos vasos tão frágeis, porque somos vasos de barro. Mas para que a glória seja tua, Jesus, para que o nosso vaso, mesmo quebrado e quebrantado, possa brilhar por causa da sua glória. Ó Deus, usa a nossa vida, o nosso testemunho, usa, Senhor, tudo aquilo que somos e temos, para que a tua glória seja manifesta entre os homens. Nosso desejo nessa noite, Senhor Jesus, é que tu tomes o único lugar entre nós, porque tu és o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, nós te suplicamos que pelo poder do teu Espírito, o Senhor possa arrancar de nós hoje o mais perfeito louvor. Ó Deus, que os nossos lábios venham confessar o teu nome, que haja integridade entre nós, que haja integridade na nossa confissão, integridade na nossa adoração, que haja clareza na exposição da tua palavra nessa noite, Senhor, que a tua voz, a tua poderosa voz, cheia de graça e de autoridade, possa ser ouvida pelo seu povo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que nos assistem também, Senhor, para que a tua palavra, como boa semente que é, possa produzir muitos frutos, Senhor, e assim redundar em mais glória e louvor ao teu nome. É a oração que nós te apresentamos, Senhor. Oramos assim, por causa do nome e sobre todo o nome, nome recusável do Senhor Jesus, a quem honra e glória. Amém, amém e amém. Amém. Enquanto os irmãos do louvor se aproximam, gostaria apenas de deixar um aviso. No próximo domingo, já será o primeiro domingo do mês, domingo que vem será 1º de maio, portanto, nós teremos a nossa ceia ágape mais uma vez. Então, motivo de muita alegria para nós, pela manhã, às 9 horas, nós teremos aquele café da manhã gostoso aqui na nossa igreja. Os irmãos vão trazer o bolo, o biscoito, o Toddy, né? Nós vamos ter um momento ali de confraternização. E em seguida, depois nós subiremos e teremos aqui o nosso culto e a celebração da ceia do Senhor. Então, salve aí na sua agenda, domingo que vem, 9 horas da manhã, esteja conosco aqui pela manhã, para participar desse momento para lá de especial na vida da igreja, que é a participação da ceia.
Amém, irmãos? Muito bem, avisos dados, vamos adorar o Senhor? A Esté está me falando. Ô, Esté, obrigado. Porque eu sou o único que consegue fazer isso com habilidade, com graça, né? E com som. Irmãos, vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Tá vendo, Juan? Virei titular. Boa noite, irmãos. Bom, hoje a gente vai começar cantando uma música que ela é muito conhecida aqui na igreja, né? E hoje de manhã cedo, eu e minha família, a gente foi ver o batismo da minha priminha. E aí, nisso, eu e meu primo, a gente estava conversando, eu estava tentando ali identificar quem que era, de qual igreja, né? Porque tinha muita gente para assistir aos batismos. E aí ele falou assim, de certa forma, a gente é tudo da igreja de Jesus, né? E aí eu falei assim, é verdade. Então, eu cantando essa música, eu lembro disso também, como que a gente pode ser um em Cristo e que Ele possa abençoar essa nossa união. Estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. E que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Próxima música, ela chama Tu És Soberano, né? E ela fala sobre como que Deus, mesmo Ele sendo tão grande, mesmo Ele sabendo de tudo, Ele ainda se importa com a gente. E eu acredito que uma forma dele mostrar que se importa com a gente é usando outras pessoas, né? E uma forma da gente ajudar a obra dele, para que todos saibam que Deus se importa com cada um de nós, é ofertando. Então, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. O gasofilácio menor que está em cima do maior é o de missões. E ofertando, você vai poder ajudar a manter essa obra, vai poder ajudar que mais pessoas no mundo inteiro possam realmente saber que Deus ama eles e que Deus se importa com cada um de nós. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor, o absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Essa próxima música, ela tá bem linkada com a outra música que a gente vai cantar depois dela, que ela é um pedido para o Senhor, para que Ele possa abrir os olhos do nosso coração, para que a gente possa realmente ver Ele, que a gente possa exaltar o nome dEle. Então, vamos cantar. Olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver,
te ver. Santo, 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 quero te ver. E essa próxima música canta, é uma história, né? Que tá, se não me engano, em Lucas. E o pastor Levi, ele explicou com toda a base teológica aqui, nos domingos para trás, né? E então eu vou mais assim falar do meu jeito, mas foi quando Jesus morreu, já estava no terceiro dia, e aí ele ressuscitou. E aí tinha 2 discípulos que eles estavam andando e falando sobre tudo que tinha acontecido, né? E tal, que Jesus morreu, mas aí ele não estava mais no túmulo, o que aconteceu? E aí chegou um outro cara aleatório, e aí ficou conversando com eles, falou assim, como assim, por que vocês estão tristes? E foi conversando e falando sobre a Bíblia, e eles foram conversando e aí já estava de noite. E aí esse cara, ele ia continuar, mas aí os 2 discípulos falaram assim, não, vamos lá para casa, que já está muito de noite. E aí ele foi, e aí quando eles estavam partindo o pão, aí esses 2 discípulos perceberam, não, esse cara aleatório era Jesus. E aí ele desapareceu. E aí eles pensaram, nossa, é por isso então que o nosso coração estava tão quentinho quando a gente estava ouvindo ele falar da palavra de Deus. Então é por isso que a gente se sentiu constrangido. Então é por isso, porque era Jesus. E assim como a gente falou nessa última música, né? Para que Jesus possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa perceber Ele no nosso dia a dia. Não só quando Ele for partir o pão, mas em todos os momentos, que a gente possa sentir esse constrangimento, sabendo que quem está ali do nosso lado é Jesus. Queimam de amor.
amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Um lugar de honra. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Senhor. Nós estamos muito felizes de estar aqui, Senhor, adorando o Senhor, exaltando o Seu nome. Nós ficamos muito felizes, Senhor, de saber que, mesmo sendo tão soberano, mesmo sabendo de tudo que acontece, o Senhor se importa com cada um de nós, Senhor. Muito obrigada por tudo isso, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor deixa que a gente faça parte da Sua obra, Senhor. Senhor, eu te peço para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os olhos dos nossos corações, Senhor, para que a gente possa ver o Senhor, para que a gente possa exaltar o Seu nome a todo momento, Senhor, e para que a gente possa ouvir a Tua voz e reconhecer, Senhor, quem Tu és, para que a gente possa se sentir constrangido, mas sabendo que esse constrangimento vem do Senhor. Em nome de Jesus. Bom, nós, antes de prosseguirmos, queria te convidar a orar mais uma vez. E pode até, Juan, se quiser continuar fazendo essa música bonita aqui. Mas ouvindo esse culto hoje e tudo que tem acontecido, me lembro de uma orientação da Bíblia que era para a gente se alegrar com os que se alegram, mas também a chorar com os que choram. Eu queria te convidar hoje para orar. Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você quiser que ore por você, por sua família, por alguém que você conheça. Essa semana nós visitamos uma pessoa, né? Luciana. Visitamos uma senhora, Ana Paula, que sofreu um acidente. Mais de 2 meses no hospital. E pudemos orar com ela. E foi uma coisa assim tão legal, né? Ter conversado. Então, vou te convidar a todos agora a ficarem de pé. E se você tem um motivo assim mais especial, vem aqui à frente, por sua vida, por sua família, por seus filhos, sei lá. Todo mundo tem, né? Um motivo especial. E o Senhor, nós estamos, vamos dizer assim, ao redor da mesa do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que a gente tem enfrentado um monte de tribulações na vida. Todos os dias eu ouço história de pessoas que têm vivido imensas tribulações, mas o Senhor está conosco. E esse momento de nós aqui chorar com os que choram, não é verdade? E alegar com os que se alegram. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade na nossa vida. Obrigado, como nós aprendemos hoje pela manhã, porque o Senhor nos tornou pessoas justificadas. Somos gratos a Ti. E nesse momento aqui nós estamos pescando as mágoas uns dos outros, as dificuldades, as dores. O Senhor sabe de todos os problemas que nós passamos. O Senhor sabe de tudo que passa na nossa vida. Por isso nós estamos aqui, demos esse passo de fé de vir até aqui à frente, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude,
que o Senhor se levante, que o Senhor olhe para cada um de nós. O salmista diz: até quando, Senhor? Até quando? Que o Senhor possa nos abençoar. Nós temos no nosso meio aqui pessoas que têm sofrido muito com sua saúde, com familiares. Aquela senhora que visitamos, a Ana Paula, nós clamamos ao Senhor pela vida dela, que o Senhor dê alívio das dores, nas trocas de curativos, onde ela diz que sente muita dor. Que o Senhor abençoe sua família e seu esposo, 3 filhas que ela tem, que o Senhor abençoe. Nós oramos pelos irmãos da nossa igreja, Senhor, aqueles que não podem vir por conta de alguma necessidade no sentido da saúde, que o Senhor os abençoe. Nós oramos, Deus, também aqui por nossas famílias. A gente sabe que conviver em família não é tão fácil assim. Por isso colocamos as nossas famílias nas tuas mãos. E colocamos também a palavra dessa noite, que ela venha de encontro ao nosso coração, que o Senhor nos fale poderosamente, que o Senhor abençoe a nossa querida Betel, para que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, mas também com uma mudança de vida radical. Então que assim o Senhor nos abençoe, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare o pastor Pedro, que vai nos falar, como nós lemos aqui hoje. Somos apenas vasos de barro, aos quais o Senhor depositou a sua preciosidade do Evangelho. Sejamos fiéis a isso, que assim o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale e que o Senhor nos dê um domingo e um culto muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, pode se assentar, que Deus possa trazer paz para o seu coração, cura para a sua vida, que o Senhor nos fale nessa noite. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Deus está entre nós. O Senhor está entre nós. Louvado seja o nome dEle. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens. Nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro. Mas antes da gente estudar essa carta e fazer a introdução do nosso tema, eu queria só agradecer a presença dos irmãos que nos visitam. Eu vi ali descendo o Lucas, filho da nossa irmã Clélia, com o netinho, né? Deve estar levando o Bernardo lá embaixo. Quero agradecer a presença também. Aqui estou vendo o irmão Zé Olindo, não é visitante, mas é tão gostoso ver o irmão Zé Olindo, irmã Jandira, com o seu filho também. É o Gessé? O Gessé, ó, que nome, hein? Gessé. Pai do rei Davi, não é isso? Do tronco de Jessé sairá um renovo. Isaías capítulo 11. Seja bem-vindo, Jessé, que Deus abençoe. Estou vendo lá atrás o irmão Reis, que já quase não é visitante, mas tem vindo, se aproxegado, como diria um pastor amigo meu, se aproximando aos pouquinhos, né, Eudes? Fez 80 anos ontem, irmão Reis. Ó, louvado seja Deus, parabéns, que Deus te abençoe, viu? Que vitalidade, né? Homem cheio da graça de Deus. Irmão Reis, seja bem-vindo, manda um abraço à esposa também. Tem um casal aqui na frente, já não são visitantes mais, esse já tem vindo com regularidade, Deus abençoe vocês também. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos fazer a introdução da nossa carta do apóstolo Pedro. E, de forma introdutória mesmo, eu quero dizer que, quando eu comecei a estudar essa carta para falar dentro dessa temática maior, que é falar sobre a igreja sustentável, eu comentei com a Viviane hoje no carro, que eu tenho mais de 30 anos que eu conheço o Evangelho de Jesus. E já mais de 20 anos aí pastoreando, né? E, meus irmãos, como essa carta me surpreendeu. Eu fui, assim, altamente, ricamente abençoado pela mensagem dessa pequena epístola do
do apóstolo Pedro. É muito interessante, pastor Tiago, porque a gente, na IBD, por exemplo, a gente está estudando a carta aos Romanos, né? Porque Romanos é aquela carta espetacular, uma obra-prima do apóstolo Paulo, e salta aos nossos olhos ali a densidade teológica que nós temos naquela carta e tudo mais. E Romanos tem sido estudado mesmo e reestudado sempre. Romanos é aquela epístola badalada no Novo Testamento, assim, né? A princesa do Novo Testamento em questão teológica, o evangelho do apóstolo Paulo. Mas é impressionante também como essa carta do apóstolo Pedro também é altamente cheia da graça de Deus, é rica e me abençoou muito como pastor. Me senti pastoreado pelo apóstolo Pedro. Então, eu quero só deixar aqui esse testemunho e também já como convite para que os irmãos venham participar conosco dessa série de reflexões, né? Não deixem de estar conosco, porque certamente, da mesma forma como essa breve carta falou comigo, eu não tenho dúvida alguma que há de falar o coração de cada um dos meus queridos irmãos. Dito isso, também eu quero encorajar os irmãos, eu quero recomendar fortemente aos irmãos, para que os irmãos, durante a semana, leiam essa carta. Leiam com um coração aberto, né? Recebam a palavra de Deus com humildade no coração de vocês. Certamente, Deus há de falar com os irmãos. Porque a gente tem um hábito, não como protestantes, de permitir que o pastor nos explique o texto. Não é assim? Então, o pastor lê o texto e a gente quase não presta atenção no texto que é lido, mas a gente presta mais atenção ou maior atenção à explicação do pastor. Nós ainda temos um sistema meio sacerdotal nesse sentido, né? Porque nós achamos que a palavra do pastor é a mais importante, a percepção do pastor é a melhor percepção, e aí nós delegamos para o pastor algo que pertence a nós também, que é a livre interpretação da Escritura, a capacidade de, guiados pelo Espírito de Deus, não apenas entendermos a palavra que nos é falada, mas também fazer as aplicações para a nossa vida. Então, crie esse hábito de permitir que a palavra de Deus fale com você também. Então, não tenha uma mente passiva quando você lê o texto bíblico, mas peça para que Deus fale com você. Ele vai falar conosco essa noite? Certamente. Mas certamente Deus está interessado em falar com você quando você lê essa carta na sua casa e vai descortinar diante de você tesouros que talvez não vão ser falados aqui do púlpito da igreja, que foram passados de forma despercebida por mim, mas que Deus resolveu revelar a você. Então, você é um sacerdote, né, de Deus, é assim? Sacerdócio universal de todos os santos. É uma das premissas aí para nós que somos protestantes. Então, agora você tem a oportunidade diante de Deus, a responsabilidade de ler e entender as Escrituras, né? Muito bem. Dito isso e colocado essa responsabilidade nas suas mãos, né? Eu quero fazer aqui algumas considerações iniciais. A partir da semana que vem nós vamos entrar propriamente no texto, mas como nós fazemos em todo início de série de mensagens, eu vou trazer aqui algum panorama da epístola, ok? Só para os irmãos entenderem o contexto, com algumas informações que podem ajudar os estudos dos irmãos. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos nos debruçar sobre a carta. Muito bem, eu quero pedir para que a Jennifer me ajude aí, para que os irmãos também consigam acompanhar comigo algumas questões aí introdutórias. Bom, a primeira delas é a afirmação mais óbvia possível. O autor dessa carta é o apóstolo Pedro mesmo, aquele mesmo Pedro que Jesus chamou, era um pescador, não é? E Jesus o chamou ali para que ele não fosse mais pescador de peixinhos, mas agora que ele pudesse ser pescador de homens, né? E é muito interessante que o texto diz que, diante de um chamado radical de Jesus, os discípulos responderam radicalmente. Pedro fez o quê? Deixou as suas redes, não é? Deixou tudo e passou a seguir a Jesus. Então, nós estamos falando desse mesmo apóstolo Pedro, desse apóstolo também que confessou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, né? Nós temos até uma música que a gente canta assim, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E
Foi o mesmo Pedro também que negou Jesus 3 vezes, depois chorou amargamente. Esse é o mesmo Pedro que depois confessou Jesus 3 vezes ali, né, no lago de Tiberíades, né, o mar da Galileia. E quando Pedro é perguntado por Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo e eu te amo. Esse mesmo Pedro que escreveu essa carta. A data desse escrito gira em torno aí de 65 a 80, obviamente, depois de Cristo, né? Então, nós temos aqui um apóstolo Pedro já maduro, possivelmente com 60, 65 anos de vida, e pelo menos 30 anos aí de vida cristã, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, 30 anos aí de teologia sendo maturada, né? Então, nós temos aqui o privilégio de ouvir a teologia do apóstolo Pedro, que praticou o ensinamento de Jesus e refletiu acerca do acontecimento Cristo, né? E agora traz para nós as suas reflexões. Muito bem, um outro aspecto importante que eu gostaria de apresentar para os irmãos são os destinatários dessa carta. Nós sabemos, irmãos, que toda carta, toda a epístola, elas são documentos ocasionais. Então, obviamente, elas precisam ter um autor, precisam ter também um público destinatário, né? E também uma motivação, uma ocasião para que ela fosse escrita. Bom, os destinatários dessa carta são cristãos, judeus e gentios. Pedro vai chamar aqui na sua introdução dos eleitos de Deus. Outro adjetivo também que ele traz também são os forasteiros, né, os peregrinos de Deus, que viviam na parte norte da antiga Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, a região da Turquia. E é muito interessante isso aqui, irmãos, porque essa carta é destinada a cristãos, tanto judeus como gentios. Bom, gentio é tudo aquilo que não era judeu na época, ok? Então, se você não era judeu, você era chamado de gentio. Então, Pedro escreve a esses dois públicos, judeus e gentios. Isso é muito interessante ver o amadurecimento do apóstolo Pedro, porque Pedro era daquela turma mais radical, né? Ele era um zelote, possivelmente, né? Ele gostava de andar armado e tudo mais, e ele era um judeu radical. Ele achava que Deus pertencia apenas ao povo de Israel, né? Então, ele tinha uma dificuldade enorme de pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Ele tinha dificuldade de entender isso. Nós temos, por exemplo, aquele episódio lá de Cornélio, quando baixa aquele lençol com tanto de animais impuros, e ele vai dizer, uma voz vai dizer, Pedro, mata e come. Ele diz, de forma nenhuma, eu não como nada impuro. Quero um símbolo ali, olha, Pedro, eu quero que você pregue o evangelho, né? Não só em Israel, mas eu quero que você entenda que eu vim para todos. Aí Pedro é mandado para a casa do Cornélio, não é isso? Para pregar o evangelho para aquela família, né? Então, isso é muito interessante. Nós temos um Pedro aqui mais quebrantado, mais amadurecido teologicamente, e por isso que ele, então, endereça sua carta não apenas aos judeus, mas também endereça sua carta aos gentios. Ou seja, para nós, gente. Pedro também, nesse aspecto, ele está escrevendo para nós também, ele nos abraçou também. Então, essa epístola é para ser lida entre nós também. Essa mensagem é para a igreja de Jesus. E Pedro entendia de forma muito clara essa vocação de Jesus para que ele pregasse o evangelho a todos, né? Então, isso é muito, muito interessante. Muito bem. Um segundo aspecto que eu gostaria de pontuar com os irmãos nessa noite, ainda de forma introdutória, é o tema central dessa carta. E o tema central é justamente esse aí, o sofrimento. Vou pedir para a Jennifer isso. Está dando para ler, irmãos? Né? Então, o tema central da carta é o sofrimento. E Pedro vai escrever de forma muito clara aqui algumas coisas importantes para nós. Primeiro, ele vai dizer que o sofrimento é central na vida de todo cristão. É impossível você contornar o sofrimento na sua vida, mas ele vai trazer para a gente aqui alguns elementos importantes. Primeiro, ele vai nos lembrar que o nosso Senhor sofreu,
O nosso Senhor foi crucificado, o nosso Senhor passou por angústia. Eu gosto muito, irmãos, de Isaías 53, quando fala ali sobre o homem de dores, né? Do Isaías 53, depois você lê na sua casa, e vai descrever ali a figura do Messias como alguém que é acostumado a sofrer. Alguém que é treinado no sofrimento. E isso é importante para nós, quando passamos também pelas nossas tribulações, nós não perdermos isso nunca de perspectiva. Nosso Senhor sofreu. Cristo sofreu, meus irmãos. Aliás, o texto diz em Hebreus que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ou seja, se o sofrimento foi indispensável para Jesus de Nazaré e para o seu ministério, quiçá para nós. Não é? Então, Pedro vai desenvolver isso de uma forma muito clara, nos lembrando da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que nós olhemos para Ele e para as suas chagas. Isso é central também para o Evangelho, para que nós possamos entender que o nosso Deus sofre. Porque existe uma teologia da glória por aí, não a teologia da glória lá do Moltmann, né? Mas existe uma outra teologia aí da glória que diz assim, que o Cristo exaltado é o Cristo que não sofre, não padece das dores que nós mortais padecemos. Eu me lembro de um testemunho que foi contado por um oficial romano que se converteu, e ele se converteu e começou a pregar o evangelho entre os seus conterrâneos, e num determinado momento, ele era assim, possivelmente muito neopentecostal, né, se a gente pode usar esse anacronismo, ele tinha as visões, ele tinha as experiências místicas dele, né, e ele, num desses momentos assim de revelação, ele vai dizer que ele teve uma visão de uma figura brilhante, de uma figura exaltada, e essa figura era linda, e veio até ele com vestes resplandecentes, e veio até ele com uma voz poderosa e forte, e essa figura foi se aproximando daquele servo de Jesus, né? Daquele oficial romano, e aquele oficial romano, quando viu essa figura se aproximando, ele disse: arreda, Satanás, você não tem parte com o reino de Deus. E ele conta no seu testemunho que aquela figura brilhante foi se transfigurando novamente, e aí assumiu a forma de um demônio. Não me pergunte que forma é essa, não é? Mas ele diz a forma de um demônio. E aí essa figura, então, perguntou para aquele homem de Deus: como você sabia que eu não era o Cristo? Como você discerniu que essa aparição cheia de glória não era o Jesus a quem você serve? E aí ele respondeu: olha, eu olhei para as suas mãos, e olhei para os seus pés, e eu não vi o sinal dos cravos, porque o meu Deus sofreu. O Cristo a quem eu sirvo, ele sofreu. Ele traz no seu corpo as marcas do seu amor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Epístola de Pedro vai nos fazer olhar para Jesus e perceber que Jesus, o nosso Salvador, o nosso modelo, ele sofreu. Isso é importante a gente ter em perspectiva. O segundo ponto que também Pedro vai nos apresentar, que é importante também não perdermos de perspectiva, é que também os nossos irmãos sofrem. Ele vai dizer que sofrimentos iguais ao nosso se cumprem entre os seus irmãos, entre os nossos irmãos espalhados por toda a terra. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos também ter em mente quando nós passamos por tribulações, quando nós enfrentamos sofrimento. Saber que os nossos irmãos também estão sofrendo. Porque eu não sei se você já teve essa impressão, eu já tive várias vezes, né? Às vezes a gente tem aquela impressão que existe apenas uma nuvenzinha negra sobre a cabeça da gente. Já viu? Tipo aqueles quadrinhos, aqueles HQs, não sei se você já leram HQ, né? Tipo Patinhas e tal.
que quando a pessoa estava passando aquele momento difícil, parecia que tinha uma nuvem negra e tempestades e relâmpagos e trovões apenas sobre a sua cabeça. Mas quando você olhava para o lado, estava tudo azul, estava tudo bonito. E as pessoas estavam felizes, mas só sobre você que existia aquela nuvem negra, era só você que era oprimido, era só você que estava passando por tribulação. Parece que a vida das pessoas está tudo andando sob o céu de brigadeiro, velocidade de cruzeiro, né? Mas é só você que está e passa por angústia, que enfrenta perdas, que enfrenta tribulações. Irmãos, isso é simplesmente irreal. Se a gente pudesse desenhar isso, eu diria que todos nós aqui somos debaixo de dessas nuvens de tribulação. Todos nós sofremos, gente. O pastor que fala para vocês aqui agora, ele sofre. O irmão que está sentado ao seu lado sofre. Todos nós temos uma história, todos nós temos algo em nós que ainda nós não resolvemos. Todos nós temos as nossas perguntas, todos nós temos as nossas angústias, todos nós lutamos contra os nossos pecados. Não é sem motivo que quando o pastor Tiago fez esse convite para a frente, e louvado seja Deus, né? Porque agora a pandemia a gente pode chegar mais, né? Nós vamos voltar a esse hábito, pastor Tiago, bem lembrado. Quando o pastor Tiago fez o convite para os irmãos virem à frente, a igreja veio à frente. Sabe por quê? Porque nós sofremos, gente. Porque nós padecemos também ausências. Nós também sofremos luto. Nós também não nos reconhecemos muitas vezes quando nós olhamos para o espelho. Nós também sofremos angústias, como nós lemos 2 Coríntios capítulo 4. Né? Nós também somos angustiados. Nós somos exprimidos. Nós passamos por necessidades. Seja necessidade econômica, seja necessidade afetiva. Nós também passamos por solidão. Solidão que ninguém consegue preencher, nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos. Nós também passamos por enfermidades, enfermidades no corpo, enfermidades na alma. Todos nós sofremos. E se tem algo que me atraiu na epístola do apóstolo Pedro, é porque ela é muito real. Ela é muito atual, porque ela fala do nosso estado, da nossa condição humana hoje. Ela fala sobre os nossos dramas de hoje. Ela não nos aliena, meus irmãos. Nós não estamos aqui para ficarmos felizes. Nós não estamos aqui para nos alienarmos, né? Eu lembro quando existia uma música, quando eu era adolescente. Alguns irmãos já devem ter cantado por aí. Pastor Marcos, com certeza absoluta, já cantou essa música, que diz assim, e eu não vou cantar, viu, Esther? A Esther fala que eu vou cantar, né? Fiquei com medo de eu cantar a música. Não vou cantar, porque eu não sou bobo, né? Mas a letra é assim, diz assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, não, tem oi, cai a colar, mas de novo levanta. Eu, quando era adolescente, eu cantava essa música, e cantei uma, cantei duas, depois comecei a desconfiar que essa música não funcionava para mim. Que história é essa de quem tem Jesus gosta de cantar e vive sempre sorrindo? Isso não funciona. Porque nem sempre nós estamos sorrindo, gente. Nem sempre a gente cai e levanta e começa a cantar. Às vezes a gente cai e fica por lá. Emburaca. Fica angustiado. É preciso que uma mão de socorro, um irmão, o pastor, alguém venha e nos tire daquele buraco, porque a gente não consegue sair lá de dentro. Eu não estou falando aqui de autoajuda, gente. Eu estou falando aqui do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele nos manda a real, para usar uma expressão dos jovens. Ele nos coloca com o pé no chão. E se tem algo que é inerente à condição humana, do nosso humus, do nosso estado de humanidade, é que todos nós sofremos. Todos nós sofremos.
Portanto, não há espaço para autocomiseração entre nós. Nós não somos os coitadinhos desse mundo. Nós não somos as vítimas desse mundo. Porque todo filho de Deus passa por tribulações. Se você é filho de Deus, certamente você vai passar por tribulações. E essas tribulações, elas são diversas. Pedro vai dizer, porque nós temos provações, aquelas que ele vai chamar aqui de tribulações externas e aquelas que ele vai chamar de tribulações internas. As externas eram as lutas que os crentes, de forma comunitária, enfrentavam com aqueles que não participavam da mesma fé, as pressões sociais que existiam naquela época. O Dr. John Stott vai dizer que nesse período aqui, onde as perseguições por causa de Jesus estavam já aumentando, a temperatura estava aumentando, essas pessoas, elas eram perseguidas, elas eram boicotadas dos seus negócios, elas eram ridicularizadas e muitas vezes mortas nas arenas, por causa da fé. E quando Pedro escreve essa carta, esses irmãos estão sofrendo isso na pele. A confissão deles acerca de que Jesus era o Senhor havia provocado, estava provocando um grande mal-estar na sociedade. Porque havia ali um conflito de civilizações. A fé cristã e a moral ali judaico-cristã sendo formada ali no coração dos discípulos e daquelas comunidades, estava entrando em conflito com aquela cultura pagã, com aquela cultura greco-romana, muito liberal, de costumes liberais, visões acerca do corpo, acerca da pureza e da impureza, da moralidade e da imoralidade. Os cristãos começavam a entrar em conflitos, portanto, eles enfrentavam grandes tribulações comunitárias por conta da sua fé. E essas eram as lutas externas. E se não bastassem as lutas externas, havia também, no seio da comunidade, lutas ferozes sendo travadas. E isso é quase que onipresente nas cartas, não só do apóstolo Pedro, mas do apóstolo Paulo também. Como eu disse, as epístolas são documentos ocasionais, e nessas epístolas, se os irmãos lerem na casa dos irmãos, vão ver que toda epístola trata de alguns problemas internos da igreja, problemas de pecado mesmo. E essa epístola também trata desses assuntos, né? Pedro vai dizer no capítulo 2, depois no capítulo 3, falando que havia entre aqueles cristãos problema de hipocrisia, de maldade, de malícia entre os irmãos. Ou seja, aquela igreja, aquela comunidade ali da Ásia Menor, ela estava em pé de guerra, ela estava dividida. Os irmãos estavam entrincheirados, né? Então, se não bastassem as lutas externas, que já desestabilizavam a igreja de Jesus, existia também, implantado no seio da igreja, lutas internas. E o John Stott vai dizer também que se não bastasse, ainda havia a presença do velho homem em cada um de nós, que provoca guerra por onde passa, né? Então, isso era um problema, né? Então, nós vamos estudar isso, essas questões das lutas. E, por fim, uma grande contribuição dessa carta do apóstolo Pedro é que ele vai deixar de forma muito clara para nós que o sofrimento, ou por trás do sofrimento, né, existe um propósito de Deus. Ou seja, há um propósito no nosso sofrimento. O Dr. John Stott, mais uma vez, vai dizer que existe uma inteligência divina por trás do nosso sofrimento. Ele não é aleatório. Pedro vai separar entre o sofrimento que nós provocamos, pelo nosso mau comportamento, porque às vezes a gente fala, pastor, eu estou passando por tribulação, o diabo está furioso comigo, não é assim? O inimigo está se levantando. Aí quando você vai ver, o irmão está sofrendo porque fez coisa errada mesmo. Né? Aí fez dívida maior do que consegue pagar, aí fala que o inimigo está atacando a área financeira dele. Não, é porque você ganha 1.000 e gastou 2.000. Então você está sofrendo não é por causa do inimigo. Você não está sofrendo porque você está sendo pressionado por esse mundo. Você está sofrendo porque você é um mau administrador das suas finanças.
Existe esse tipo de sofrimento, mas há aquele sofrimento, que Pedro vai dizer que redunda em glórias a Deus, é quando nós somos inocentes, meus irmãos. Quando nós lavamos as nossas mãos na pureza, e mesmo assim nós sofremos, nós somos caluniados, nós somos diminuídos, nós somos atacados na nossa moral, e nós sofremos, ou então nós somos atacados por algum tipo de enfermidade, né? Pedro vai dizer que esse sofrimento na vida do cristão, ele não é aleatório. Que em última instância, quem está por trás desse sofrimento é o próprio Deus. Vale lembrar aqui o texto lá de Jó, no Antigo Testamento, não é? Se a gente for ler com atenção, a gente vai ver que, em última instância, quem infligiu os sofrimentos a Jó não foi Satanás. Satanás foi apenas um canal, mas foi o próprio Deus que permitiu que Jó padecesse aquela série de enfermidades, aquelas perdas familiares. Era Deus que estava por trás daquilo. Então, há um propósito de Deus para nós no nosso sofrimento. E aqui, irmãos, há uma solidão, porque se é verdade que todos nós sofremos, cada um sofre de forma particular. Porque Deus trata cada um de nós de forma muito própria, muito peculiar, muito individualizada. Portanto, Deus sabe a temperatura que Ele acende da nossa fornalha, Ele sabe o tipo de pressão que nós suportamos, Ele sabe até onde o nosso calo consegue suportar a dor, não é assim? Então, se é verdade que todos nós sofremos, cada um sofre de uma forma diferente. Cada um sofre de uma forma diferente, porém, cada um de nós também sofre de acordo com a vontade de Deus e cumprindo o seu propósito. Muito bem, outro ponto, outra consideração que eu gostaria de fazer e apresentar para os irmãos é o propósito dessa carta. Nós vimos que o tema central é o sofrimento, mas qual é o propósito dessa carta? O propósito dessa carta, Pedro escreveu essa carta aos irmãos, visando o encorajamento desses irmãos e também visando a santificação desses irmãos. E ele vai trazer alguns argumentos para isso. O primeiro argumento que o apóstolo Pedro vai apresentar é que nós precisamos ter em mente a ressurreição de Cristo como fonte da nossa esperança. Nós vimos que o pano de fundo é o sofrimento, todos nós sofremos, e como nós vamos passar por isso? Como nós vamos suportar o sofrimento? O que nós precisamos ter em mente? Pedro vai dizer que a ressurreição de Jesus deve ser a fonte da nossa esperança. Irmãos, o túmulo está vazio. Jesus de Nazaré está vivo. Isso não é apenas uma demonstração do poder de Deus em vencer a morte, mas isso é uma antecipação daquilo que nós também herdaremos, gente. Porque está escrito em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Haja o que houver, aconteça o que acontecer com você, grave isso na sua mente. Não importa o que aconteça com você, se você é filho de Deus, olhe para o futuro e veja que todas essas coisas irão passar, e nem mesmo a morte será capaz de separar você do amor de Deus por você. Assim como Cristo venceu a morte, está sentado à direita de Deus, a despeito dos inúmeros sofrimentos, das inúmeras tribulações que nós passamos, nós também um dia, por causa dos méritos de Jesus, também iremos ressuscitar e também iremos estar diante de Deus. Portanto, nenhum sofrimento há de nos esmagar. E nenhum sofrimento é definitivo. A nossa história está guardada em Deus. E a ressurreição é a garantia de que nós herdaremos também essa mesma ressurreição. Portanto, olhe para a ressurreição com esperança. O segundo argumento que o apóstolo Pedro vai trazer para nos encorajar, para que possamos enfrentar com paciência o sofrimento, é nos lembrar que a nossa pátria está nos céus. Ele escreve aqui aos forasteiros e aos eleitos, uma alusão ali ao cativeiro babilônico ali, que aconteceu em 583 antes de Cristo, Nabucodonosor e tudo mais, né? Então o povo se dispersou,
Pedro tem isso em perspectiva, essa diáspora realmente literal, mas ele também chama o povo de Deus de forasteiros. E ele nos traz essa memória que nós não podemos jamais esquecer, irmãos, nós somos forasteiros nesse mundo. Como nós temos dito aqui, domingo após domingo, irmãos, a nossa pátria está nos céus. Lá está o nosso tesouro, lá está a cidade que nós aguardamos. Vivemos na cidade dos homens hoje, mas um dia herdaremos a cidade de Deus, não é assim? Então, nós devemos nos lembrar que nós, como eleitos de Deus, temos a nossa pátria guardada nos céus. Terceiro aspecto é que essa esperança que nós desenvolvemos, ela necessariamente leva à santidade na nossa vida. Quando nós olhamos para o nosso futuro, quando nós olhamos para aquilo que nós iremos nos tornar, a beleza que nós herdaremos como noiva de Cristo, isso deve nos encorajar, isso deve nos estimular a viver uma vida em santidade. E santidade também é um tema muito presente nessa carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar sobre isso. E, por fim, o último propósito é que a prática da paciência, no meio da tribulação, essa carta nos chama a prática da paciência, do encorajamento mútuo e também da vigilância. Ou seja, devemos suportar a tribulação com paciência, os sofrimentos, e sermos firmes diante do sofrimento. E também encorajar uns aos outros, estimular uns aos outros. Irmãos, você parou para pensar que quando a gente sofre, com alegria diante de Deus, o nosso testemunho encoraja o nosso irmão? Eu vou contar um pecado para os irmãos, não é? Um pecado pastoral, assim. Mas é impressionante, às vezes eu acho que o meu problema é maior do que todos os problemas. Uma fraqueza, na verdade, né? Mas às vezes eu recebo no meu gabinete pastoral e os irmãos começam a contar suas lutas para mim. E quando eu ouço eu dizer a tribulação dos meus irmãos, eu percebo que eles passam por problemas muito piores e maiores, e lutas muito mais intensas do que a minha. E eu falo, oh meu Deus, eu fico aqui me sentindo tão fraco quanto os meus irmãos que estão padecendo por dificuldades muito maiores do que a minha. E quando eu vejo aquele irmão falando tudo aquilo e sendo encorajado pelo próprio Deus para continuar lutando, eu me encorajo com a coragem dos irmãos. A minha intenção é abençoar aquele irmão que está passando por tribulação, mas eu saio dali fortalecido e abençoado também. Eu falo, se esse irmão está passando por isso, está perseverando, está passando com paciência, eu também vou suportar as minhas tribulações com paciência. Irmãos, porque é verdade que o pastor pastoreia a igreja, mas nunca se esqueça, a igreja também pastoreia o pastor. É verdade que Deus usa o pastor para falar com o seu rebanho, mas não se esqueçam disso, Deus também usa o rebanho para falar com o pastor. É verdade que o pastor encoraja o rebanho quando prega a palavra de Deus, mas é muito verdade que o rebanho também encoraja o pastor quando vive essa palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, que possamos nos encorajar mutuamente e que possamos ser vigilantes. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de fazer aqui apenas agora algumas considerações acerca da igreja sustentável, que é o nosso tema maior, não é? E trazer aqui um link com essa primeira carta do apóstolo Pedro. E para isso, irmãos, eu trouxe aqui uma imagem. A imagem aí eu não sei se a Jennifer, passa, Jennifer, mais uma, por favor. Essa imagem aí de uma jabuticabeira, tá bom? A gente poderia colocar aqui qualquer árvore, viu? Eu coloquei a jabuticabeira porque eu sou afetivamente ligado à jabuticabeira. Eu amo jabuticaba. Aliás, eu quero aproveitar o meu poder de convencimento, eu estou falando aqui com o microfone. Se você tem uma jabuticabeira na sua casa, desejo que o pastor ore por você. E ore pela jabuticabeira, inclusive. Me convide para a sua casa no final do ano. Novembro e dezembro. Eu irei e orarei por você debaixo do pé de jabuticaba, ok? Muito bem. Dito isso, vamos à imagem. Eu pensei que nessa imagem, para ilustrar a importância dessa carta, dessa primeira epístola de Pedro, com o tema que nós estamos trabalhando aqui na igreja, que é a igreja sustentável.
Muito bem, com essa imagem, uma jabuticabeira, todo mundo conhece essa árvore, não é? Imagine que ela esteja pretinha ali de fruto, ok? Muito pretinha, os galhos todos tomados ali para aquele fruto pretinho e fruto maduro. Os frutos dessa árvore, as jabuticabas maduras, elas são essas virtudes que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja. Cada uma daquelas virtudes ali, sã doutrina, profundidade, comunidade, verdade, ensino, envolvimento, reciprocidade, testemunho, comprometimento, são os frutos. E também a gente pode elencar aqui os frutos ali do nosso ragu, a hospitalidade, amor, generosidade, a unidade. Esses são os nossos frutos evidentes. E quem não gosta de colher esses frutos? Assim como quem não gosta de jabuticaba, quem não gosta de ser bem recebido na sua casa, quem não gosta de ser amado, quem não gosta de receber um ato de generosidade, quem não gosta de se sentir incluído, quem não gosta quando você chega aqui na igreja e os irmãos tratam você bem, tem um banheiro limpo para que você possa usar. Todos nós gostamos disso. Todos nós gostamos dessas virtudes. Todos nós gostamos de colher esses frutos. E esses frutos beneficiam não apenas a igreja, mas beneficiam as pessoas fora da igreja também. Então, os frutos são evidentes. Os frutos são necessários. Mas olha só que coisa interessante. As pessoas que comem os frutos nem sempre se perguntam, né? O processo que tornou possível você estar comendo aquela jabuticaba docinha ali. E é sobre esse processo que nós estamos falando, né? Então, ainda trabalhando nessa metáfora, nós temos ali os frutos, que são o nosso objetivo mais aparente, mas nós temos o tronco da árvore, que é vital para que esses frutos floresçam, né? Nós vamos chamar aqui esse tronco dessa árvore de santidade, de santificação. Ou seja, meus irmãos, nós jamais daremos frutos que agradam a Deus se nós não vivermos em santidade diante dEle. Se a nossa vida não arder no altar da santificação de Deus, os nossos frutos podem ser bonitos, mas eles não serão os frutos eternos que Deus deseja que eu e você produzamos. A gente pode até encher essa igreja. A gente pode até ser uma igreja bem treinadinha, mas esses frutos espiritualmente maduros e espiritualmente nutritivos, essa comunhão que não é produzida pela força do homem, mas é produzida pelo Espírito de Deus, esse amor que não é fruto de uma igreja que aprendeu a ter gestos de gentileza, mas esse amor que vem do alto, essa hospitalidade que não tem absolutamente nada a ver com um bando de escoteiros que sabem fazer as coisas e receber bem as pessoas, mas que tem a ver com um coração transformado e santificado por Deus, né? Nós estamos falando aqui justamente disso, dessa ação poderosa de Deus no meio da igreja que produz esses frutos eternos por causa da santidade do seu povo. Por causa da entrega do seu povo, por causa da renúncia do pecado do seu povo, do entendimento que Ele nos chamou para sermos santos, assim como Ele é santo. Então, se nós de fato queremos uma igreja sustentável, muito mais do que apenas produzirmos esses frutos aparentes, nós temos que tratar o tronco da árvore. O tronco da árvore tem que ser o tronco da santidade, porque Deus só aceita as nossas obras se elas forem feitas na luz e para a sua própria glória. E há tanta coisa dentro dessa palavra santidade, não é? Nós vamos tentar enriquecer ainda mais esse entendimento à medida que formos estudando o texto. E nós temos a semente que produz essa árvore, que é a semente da palavra de Deus. Ou seja, nós não damos frutos por conta da nossa própria virtude, a semente tem que ser boa. Né? A boa semente implantada em nós tem que ser a semente do Evangelho de Jesus. Nós não podemos apenas ser convencidos pelo argumento humano do pastor, mas nós precisamos ser regenerados, como o apóstolo Pedro vai dizer, por essa divina semente. Essa divina semente precisa produzir essa árvore de Deus em nós. Árvores más não produzem bons frutos, irmãos.
É necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que o povo de Deus, de fato, se encontre com o seu Deus. Então, essa semente que produz todos esses frutos ali, essas virtudes da igreja sustentável, essa semente é a palavra de Deus. É por isso que nós semeamos, domingo após domingo, a palavra de Deus. Porque ela é a única que é poderosa para salvar as nossas almas. E se nós queremos colher bons frutos, é necessário que haja uma boa semente. Muito bem. O solo dessa árvore, né, dentro dessa metáfora da jabuticabeira, é o nosso coração, o coração de cada cristão, o meu coração e o seu coração. E se essa divina semente germinou em nós, isso é sinal que o nosso solo é fértil, ou Deus tornou esse solo muitas vezes pedregoso, né? Em solo fértil, porque Deus é capaz de fazer essas mudanças, essas metamorfoses, não é? Então, é sinal que essa semente germinou no nosso coração. Então, o solo onde cresce essa árvore da santidade é o nosso coração. E aqui a importância de guardarmos o nosso coração, porque, como diz Provérbios, ele é a fonte da vida. Então, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aqui dentro dessa metáfora, o último aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que o adubo e a poda são os sofrimentos. Ou seja, irmãos, se nós queremos colher os frutos que vão alimentar os nossos irmãos, que vão alimentar as pessoas fora da igreja, é necessário que a nossa terra seja adubada pelo sofrimento. Melhor dizendo, só cresce a árvore da santidade entre nós quando essa árvore ela for adubada no solo do sofrimento. É o sofrimento que produz em nós santidade, meus irmãos. Nós nos santificamos à medida que nós sofremos. Nós vamos ver que Pedro linka a santidade com o sofrimento, não é? E a produção desses frutos. Então, o sofrimento está na raiz da nossa santificação. E, por último, encerrando a nossa introdução dessa noite, eu gostaria apenas de fazer aqui um breve exercício com os irmãos, porque quando eu estava pensando na nossa introdução, eu fiquei pensando se o apóstolo Pedro fosse pastor aqui da Betel. Se ele fosse convidado para pregar aqui para nós. Imagina, né? Que privilégio. E aí Pedro fala para a gente o que você deseja que a igreja Betel jamais se esqueça. Eu acho que Pedro, se viesse, estou fazendo aqui um exercício de imaginação, né? Ele nos daria três conselhos. Eu gostaria de encerrar com esses conselhos. O primeiro conselho que o apóstolo Pedro nos daria é: não fiquem surpresos ou amedrontados com a presença do sofrimento entre vocês. Às vezes a gente fica surpreso quando a gente sofre, não é? E por não entendermos isso, a gente quer ficar livre do sofrimento o mais rápido possível para que a nossa vida tome o curso natural. Não é assim? Então o sofrimento vem, dor de cabeça, você toma logo uma dipirona, não é? A gente não está acostumado a ficar livre da dor. Nesse caso, você deve tomar dipirona mesmo, né? Mas às vezes a gente entra no processo de sofrimento e o que nós mais desejamos é sair rapidamente daquilo. E nós não nos perguntamos se existe um propósito de Deus por trás daquilo. O que Deus quer nos ensinar? E nós ficamos surpresos porque as coisas estão acontecendo conosco, não é? Então, acho que, sem dúvida alguma, Pedro, que era um homem experimentado, inclusive no sofrimento, vale lembrar que ele possivelmente morreu crucificado de cabeça para baixo, não é? E ele sabe muito bem o que ele está falando, ele foi aprisionado e tudo mais. Ele iria nos dizer justamente isso: olha, não fiquem surpresos nem amedrontados com a presença do sofrimento entre vocês. Isso é natural, inclusive entre nós na igreja. Irmãos, e eu não tenho dúvidas que muitas vezes Deus vai nos levar, como igreja Betel, a sofrimentos, a passarmos por tribulações juntos, né? A passarmos por angústias comunitárias juntos. Nós não precisamos ficar atemorizados em relação a isso. Então Pedro diria para nós: olha, não fiquem surpresos
E não tenham medo também da presença do sofrimento entre vocês. Acho que o segundo conselho que Pedro nos daria é: Deus certamente dará aos seus filhos aquilo que eles mais desejam. E deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Não estou querendo dizer que Deus vai criar filhos mimados. Estou querendo dizer é que a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, a santificação de Deus em nós, que vem muitas vezes por intermédio do sofrimento, vai produzir em cada um de nós aquilo que de fato nós mais desejamos. Irmãos, e o que o Filho de Deus mais deseja nesse mundo? O que uma pessoa genuinamente nascida do Evangelho mais deseja nesse mundo? Ora, não são as bênçãos de Deus. Não é um carro novo, uma casa nova, um casamento. Não é dinheiro no banco, não é saúde. O que um filho de Deus, um nascido da água e do Espírito, mais deseja é se parecer com Jesus. É ser como Jesus. É se embelezar para o seu amado, para o seu noivo. O que nós mais desejamos é uma vida santa que glorifique e agrada ao nosso Senhor. Irmãos, certamente Deus irá realizar esse nosso desejo. E nesse exato momento, o Espírito de Deus está agindo em nós, por meio do nosso sofrimento, por meio das nossas lutas internas e externas. E esse Espírito age em nós, produzindo em nós essa beleza de Jesus. Porque Deus sabe que é isso que nós desejamos. Porque Deus sabe que é isso que nós mais anelamos. Porque quando nós estivermos diante do ressurreto, o que nós mais iremos desejar não são as coroas, meus irmãos. Não é andar na rua de ouro, não é beber aquele do mar de cristal. Essa visão capitalista, que nós mais iremos desejar é contemplar a beleza daquele que tanto nos amou. É sermos amados através do olhar amoroso do nosso Salvador. É depositar as nossas coroas diante dele e dizer: Senhor, Tu és tudo o que nós mais desejamos. Portanto, Igreja Batista Betel, se o apóstolo Pedro estivesse aqui, ele iria dizer: Deus está preparando essa igreja para que essa igreja receba tudo aquilo que ela mais deseja, que é mais a presença do ressurreto entre nós, que é mais a santidade de Deus entre nós, é mais a beleza de Deus na face do nosso irmão. É isso que nos embriaga, meus irmãos. É isso que nos satisfaz. E Deus quer derramar sobre nós dessa água da vida. Portanto, a gente não precisa temer o sofrimento, as angústias, as privações, as tribulações, porque todos esses são elementos que Deus usa para que nós sejamos embelezados, para que nós possamos receber aquilo que nós mais desejamos, que é o próprio Deus. E por fim, Pedro iria nos aconselhar, dizendo: fortaleçam a fé uns dos outros, e esperem sempre na graça de Deus. Seja um encorajador do seu irmão. Encoraje o seu irmão. Com uma ligação, com um WhatsApp. Bate na porta do seu irmão. Às vezes o irmão caiu e não consegue levantar. Vá lá e levante o seu irmão. Às vezes o irmão perdeu os trilhos por conta da tribulação, se extraviou pelo caminho. Vá lá, levante o seu irmão, pegue ele no colo, carregue o seu irmão. Seja um encorajador. Tenha palavra de encorajamento nos seus lábios sempre. Pedro diria isso: encorajem-se mutuamente. Você sofre, é verdade, mas o seu irmão também sofre. Portanto, encorajem-se mutuamente. E Pedro finaliza sua carta dizendo que nós precisamos também esperar sempre na graça de Deus. A salvação é graça do início ao fim, meus irmãos. Deus iniciou a nós essa boa obra.
e por meio da sua graça Ele vai completar. Nós estamos seguros. Em outro texto, a palavra de Deus diz que aquele que nos guarda de tropeçar, Ele nos guarda para nos apresentar diante da sua glória. Que Deus guarde a Igreja Batista Betel. Que mesmo quando a gente passar por tribulações, sejam elas particulares, sejam elas comunitárias, que os nossos olhos sejam colocados no nosso amado. Não desanime, não volte atrás, não retroceda. Se você caiu, tornou a pecar, levante, se arrependa, continue caminhando. Que você também, quando vê o seu irmão caído pelo caminho, vá lá e levante. Não jogue pedra. Vá lá e traz alguma palavra de Deus para aquele coração. Como nós aprendemos essa noite, Deus fala conosco através do seu corpo. Seja esse agente de Deus na vida do seu irmão também. Amém? Feche seus olhos, irmãos, e vamos mais uma vez orar. Mais uma vez, Senhor nosso Deus bendito, Pai de amor, nós te damos graças pela Tua palavra. Ó Senhor, e te damos graças pela riqueza que há na Sua palavra, Senhor. Nessa noite, nós te pedimos que tudo que nós falamos aqui possa cair nos nossos corações e possa, nessa semana, fazer sentido para nós, modificar a nossa maneira de ver, ó Deus, a sua ação entre nós, nas nossas vidas, seja nas bênçãos, seja nas privações, seja na alegria ou seja na dor, na saúde, na enfermidade, nas angústias ou nos momentos de júbilo, possamos ver a Tua presença, Senhor, que jamais possamos nos desanimar pelo caminho, pelo contrário, que sejamos encorajadores do nosso próximo. Ó Deus, cuida da sua igreja, cuida da Betel, cuida do seu rebanho, para que possamos dar muitos frutos ao Senhor, para que essa árvore da santidade possa produzir muitos frutos, Senhor. Portanto, Senhor, venha cuidar da sua videira, venha cuidar da sua jabuticabeira, venha cuidar da sua Betel, para que ela produza fruto para a sua glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Semana abençoada a todos, meus irmãos.